E eu não sei a sua expectativa, aquilo que você quer receber do Senhor, mas com certeza, Ele sabe muito bem o seu coração. E o meu pedido é que eu fale aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ao coração, porque é Ele que sabe o nosso interior e que Ele possa vir agora trabalhar na vida de cada um. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Guarda, Senhor, este momento. Um momento tão especial em que falamos da Tua palavra e que agora o nosso coração, ele esteja ansioso pela Tua palavra e que a Tua voz possa nesse momento penetrar no nosso coração, transformar o nosso coração, nos ajudar na nossa caminhada, Deus, nesta vida que ela tem tantos dias, mas ao mesmo tempo parece ser tão poucos. E por isso eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a andar muito bem nestes nossos dias. Em especial, andando na sua palavra, porque da sua palavra provém, Senhor, Pai, as saídas da vida. Provém, Senhor, aquilo que nós precisamos para vencer e continuar vencendo. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém, amém. Bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler uma história bem conhecida que nós temos trabalhado nos nossos cultos. E eu quero ler com você e aquilo que o Senhor hoje tem como porção para as nossas vidas. E eu queria que você prestasse atenção, recebesse esta palavra como se fosse Deus mesmo falando. É Deus falando ao seu coração, mas tenha esta consciência de falar: Deus, eu quero te ouvir, Senhor. É uma oportunidade que nós temos. Então vamos ler Mateus 14, do 22 ao 34. Creio que todos já conhecem muito bem essa história. Diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho em um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se tu és mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Que passagem linda! Todas as vezes, e olha que a gente já tem falado sobre essa passagem nos últimos tempos. Mas o que Deus, o que o Senhor tem para nós hoje, em particular? O que Ele separou? O que Deus quer falar ao nosso coração? Nós falamos na primeira lição, e se você não assistiu às mensagens, eu estou trabalhando sobre Mateus 14, nessa parte, e tirando a cada andada dessa história uma lição. E as lições são muito interessantes, porque a primeira é que as tempestades também aparecem na vida de quem é obediente a Jesus. Muitas pessoas têm dúvida: porque eu estou passando por tempestade, é um castigo de Deus, ou eu fiz alguma coisa errada. Às vezes nós tropicamos aqui, tropicamos ali e pagamos o preço disso. Porém, na primeira lição nós aprendemos que há algo muito especial de Deus no que Ele está fazendo. A segunda lição responde uma outra dúvida para nós, como seres humanos, que é: as tempestades devem nos lembrar do quê? Das promessas de Deus. Como pode uma tempestade nos lembrar de promessas de Deus? Tempestade nós não queremos nem ver de perto. Até quando nós estamos passando por tempestade, nós pedimos que para que ela acabe logo. Mas as tempestades, então, elas nos mostram a promessa de Deus. Foi a segunda pregação. Na terceira, que nós falamos semana passada, a lição é: mesmo quando não podemos ver Jesus, Jesus nos vê.
Você acredita nisso? Que mesmo que você não consiga ver Jesus, imagina esses discípulos no meio do mar, olhando lá e Jesus está lá, fazendo o quê? Orando por eles. E eu falei na semana passada exatamente isso, os dois perfis de cristão que nós temos aí. Aquele cristão que ora por quem está passando por tribulação e aquele cristão que está passando por tribulação e precisa de alguém que esteja orando por ele. E essas duas questões são muito interessantes, porque às vezes nós estamos no barco e não conseguimos ver Jesus. Mas Jesus está lá. Jesus está nos vendo, sabe o que nós estamos passando, a nossa dificuldade, e Ele cuida de nós. Eu acredito que se olharmos para a nossa idade, nós vamos ver tantas vezes que o Senhor veio para nos socorrer. E hoje a lição, ela é, a quarta lição, Jesus vem até nós. Preste atenção. E Ele vem. Porém, no tempo e na hora certa. Guarde bem isso. Jesus, Ele vem até nós. Pode ter certeza disso. Ele vem. Mas Ele vem no tempo e na hora certa. É interessante que o ser humano, aquele ser humano que nós podemos falar, ele é um crente, ele é um cristão. A gente tem esse termo de falar para quem é uma pessoa que acredita em Deus, vai na igreja, serve ao Senhor. Esse ser humano, então, que espera no Senhor, então agora vamos direcionar para as pessoas que servem a Deus. Esse ser humano que espera no Senhor, no momento em que ele se acha em apuro, sou cristão, sirvo a Deus, estou passando uma tempestade, estou passando um apuro. Este cristão que passa por uma dificuldade, que passa aí por uma tempestade, entre as muitas questões que ele tem, eu separei duas reclamações, ou vamos tirar reclamações, vamos colocar duas questões que ele tem para Deus, para falar para Deus. Então imagina, você é um servo de Deus, você confia em Deus, cada um do seu jeito, do seu modo, confia em Deus, de acordo com o seu relacionamento com Deus. E essa pessoa, ela tem duas questões, que eu posso dizer, dentre tantas que ela tem, mais duas questões, para mim que sou pastor, quando eu vejo pessoas, que eu converso com pessoas, essas são as questões que mais me sobressaem, e também são questões que eu, como cristão, que acredito, creio em Deus, sirvo a Deus, também faço, e já fiz muitas vezes para Deus, em vários nuances, em vários pontos. Mas essas questões são, presta atenção. Primeira questão, será que Deus está vendo a minha situação quando eu estou passando por uma tempestade? A primeira questão que a gente faz é, você está sozinho no barco, você está sozinho na tempestade, se coloque no lugar desses discípulos, na sua vida, naquilo que você está passando, e nós olhamos para trás e nós falamos assim, será que Jesus está vendo a nossa situação, aquilo que eu estou passando? Todo mundo faz isso. Quantas vezes a gente acorda de noite, eu já acordei várias vezes, ergui a mão para o céu sozinho, lá no meu quarto, e falei, Deus, Senhor, onde o Senhor está? Deus, está dolorido, está difícil, eu não estou conseguindo, Nós passamos por isso. Por momentos da nossa vida, por alguém, por nós mesmos, por situações, pelas pessoas, situações que caem na nossa rede, de repente nós não estávamos esperando pegar esse peixe, e o peixe aparece, e nós temos que viver e segurar, e Deus, parece que Ele não apareceu, e parece que Deus não está respondendo. Então, se você perceber, essa primeira questão que nós costumeiramente fazemos, e fazemos, não adianta a gente falar, não faço, a maioria faz. Onde é que está Deus? Porque mesmo que eu não fale, eu penso, que essa questão, então, ela é relacionada ao quê? A ser notado e visto. Nós temos essa necessidade, no meio da nossa tribulação, em que nós não estamos vendo nada, de ser notado por alguém que pode ver tudo. E essa questão é uma questão muito comum e muito pertinente, porque nós colocamos essa questão para Deus. Deus, eu não consigo ver nada, onde é que o Senhor está? Porque só o Senhor vai poder nos fazer ver tudo. Eu até falei semana passada, dessa vez, Jesus não estava com eles no barco. Era só acordar Jesus, e o que aconteceu a primeira vez? Jesus fez com que a tempestade passasse. Mas dessa vez não, Jesus não está com eles. E eles estão passando por essa tempestade. E a segunda questão? A segunda questão é, será que Deus virá logo para me ajudar? Então a primeira é, será que Deus está vendo a minha situação? A segunda é,
será que Deus virá em breve, virá logo? Quando é que isso vai terminar? Será que Ele não vem logo? Eu não quero só que Ele me veja, mas eu quero que Ele venha. Eu quero que Ele chegue até mim. Então, se a primeira é ser notado e ser visto, a segunda é relacionada ao quê? Ao tempo ou à demora, um problema para o ser humano. E nessa época de hoje, um problema ainda maior, porque nós estamos numa geração que não quer esperar. Se possível, vamos pular a fase, está tudo mais fácil, deixa a inteligência artificial fazer para nós e vamos seguir a vida. É isso que a gente quer, mas com Jesus, Jesus não pula fases. Então guarde isso. Perguntas que nós fazemos, existem outras, mas estas perguntas elas são praticamente cruciais. Ser notado e visto por Deus. E o tempo, quando a coisa está demorando, a gente quer que acabe logo. E eu queria então ler com você novamente o verso de número 23, a parte final, e o verso de número 24. E escuta o que Deus quer falar com você em Mateus 14. Olha só. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E aí diz no verso 25, olha a palavra, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Em Marcos, que é uma outra porção que também trata, porque nós temos ali os evangelhos vendo de diferentes ângulos, nós temos Marcos, nós temos João, vendo de diferentes ângulos, trabalhando então sobre este tema, e ali nós vamos ver em Marcos que diz, e ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Também, olha o ponto, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Então, tanto em um versículo de Marcos, tanto no versículo de Mateus, nós vamos perceber que esta palavra alta madrugada, que na Bíblia, por exemplo, a versão Almeida, ela traz assim, em Mateus 14, 25, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando sobre o mar. O que é essa quarta vigília? Que tempo que era esse? Eu acredito que este detalhe destes discípulos, ou esses evangelistas, esse detalhe faz toda a diferença para nós entendermos que tempo, que momento, que situação, que estava acontecendo. E aqui é interessante porque vigílias da noite, a contagem aqui ela não é judaica. A contagem aqui ela é romana. Na contagem judaica, a noite era dividida em 3 períodos. Então, eles dividiam os turnos da noite em 3 períodos. Na divisão romana, que era uma divisão mais voltada à sentinela das tropas, a divisão ela era feita em 4 turnos. Então, eles tinham das 6 às 9, primeira hora da vigília da noite. Segunda hora, das 9 à meia-noite. Terceira hora, da meia-noite às 3. E a quarta hora, das 3 às 6. Se você olhar para tudo isso, é como um crescendo da escuridão. Então, cada vez que nós vamos tendo mais aprofundado na noite, por isso fala alta madrugada, é a questão que é o período aqui de maior escuridão da noite, provavelmente entre 3 e 4 da manhã. Por que esses discípulos ou esses evangelistas frisam isso? Alta madrugada. Para nós entendermos aqui, e o enfoque é que aonde eles estão agora, no momento do tempo, é de alta escuridão, é o período dali mais desesperador. O que eles estão tentando mostrar para nós é que eles estão passando agora no período mais escuro de todas as formas. Escuro com a tempestade, escuro com a dificuldade, escuro na noite. Eles já estão no meio ali, já atravessando ali o lago e o mar ali da Galileia. Eles estão então seguindo, e esse é o momento então de maior intensidade e desesperador, o momento que a gente como ser humano, trazendo agora essa lição para nós hoje, é o momento em que a gente fala, Deus, eu não vejo mais esperança alguma, eu não sei para onde correr, eu não sei o que eu faço, Deus, eu preciso da tua ajuda, me socorre, faz alguma coisa, se mostra na minha vida, entra na minha vida e faz alguma coisa. E é interessante que quando nós olhamos isso, Jesus aqui, ele faz questão
de aparecer no momento certo. É alta madrugada, ele poderia ter vindo antes, mas Jesus não vem, porque ele não vem nem antes e nem depois, ele vem na hora certa. Ele é Deus, ele sabe o nosso limite, ele sabe a lição que ele quer nos ensinar, ele sabe aonde ele quer te levar, e eu sempre digo isso: a maior importância para Deus não é a sua saúde, é a sua saúde espiritual, é a sua vida eterna. Deus vai fazer de tudo para te resgatar. Ele já fez, mandando o seu filho, mas ele continua fazendo através de cada cristão que é uma luz na vida de quem está perecendo. Esse é o desejo maior de Deus. Ele não morreu em vão. E por isso, quando ele vai em vão, quando ele vai então embora, ele então, para não morrer em vão, o que ele faz? Ele começa a trabalhar com cada um desses discípulos, ensinando para ele aquilo que precisa ser ensinado para o amadurecimento deles, para que eles possam ser luz e levar a vida às pessoas. Só que Jesus aqui, ele começa com o quê? Com cada um desses discípulos primeiramente. Jesus está interessado, porque esses discípulos agora, eles estão passando por uma forma de atuação de Deus que não era algo novo, mas era um constante. Deus permite as coisas chegarem ao limite, chegarem a uma situação onde você não vê saída para nenhum lado, e Deus permite então esta hora, porque Ele mostra e aparece que Ele é capaz quando nós não somos capazes. Então, para não restar dúvida, nós cantamos hoje uma canção aqui, o Deus do impossível. Ele não desistiu de mim, de verdade, Ele não desistiu. Ele já não desistiu de nós quando Ele envia Jesus. Ele não desiste de nós, Jesus Cristo, quando Ele entrega a sua vida por nós. Pai, Filho e o Espírito Santo não desiste, porque Ele continua com gemidos inexprimíveis a todo tempo, intercedendo, nos ajudando, nos orientando, tanto para ser luz, quanto nós estamos em treva, para que alguém seja luz para nós. De alguma forma, Deus sabe o tempo que Ele tem que chegar, da forma que Ele tem que chegar, e é muito interessante. À medida que nós paramos para prestar atenção em tudo isso, nós podemos fazer o que aquela canção diz, contar as bênçãos de Deus. Nós somos muito esquecidos de quantas bênçãos Deus já fez por nós. A vida, ela é difícil. A vida tem as suas dificuldades, mas nós não podemos desistir. Nós precisamos confiar que somente esse Deus do impossível pode realizar infinitamente mais. E é interessante também que quando nós olhamos, por exemplo, para estas histórias aqui, para essa história, nós podemos olhar também para muitas outras histórias. O foco da palavra de Deus, isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu até conversava com a Tânia em casa, a gente estava batendo papo. Você já reparou que as histórias de Jesus, ela meio que se repete muitas vezes? Em vários outros pontos. E por isso que a gente fala que conhecer a palavra de Deus, ela traz vida, ela é vida para o nosso ser, ela nos faz ter uma outra perspectiva, ela nos faz enxergar Jesus. Qual é aqui? Jesus, ele vai chegar na hora certa. Ela nos faz entender que não importa o que a gente está passando, Deus, ele vai de alguma forma nos responder. E ainda bem que Deus não nos vai responder no nosso tempo. Em todas as áreas, irmãos. Pode ter certeza que Deus, ele trabalha conosco com muito carinho. E por isso eu digo que quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos visualizar muitas outras histórias. Quer ver uma coisa? Tempestade. Guarda essa palavra. Você já passou, eu já passei. Talvez nós vamos passar e Deus nos está ensinando a ter estrutura. Você quer ver uma coisa? Uma palavra que todo mundo conhece, uma história que todo mundo usa. Lembra de Moisés? Moisés e o povo do Egito. É o povo de Israel que está fugindo do Egito. O que acontece? Eles estão vivendo uma tempestade. A tempestade que a gente pode dizer é que eles estão na frente do mar, eles não têm para onde correr, o que eles veem para trás é uma tempestade de areia. E essa tempestade de areia que está se levantando ali tem nome, é um exército que está vindo para pegar eles. De uma forma ou de outra, aquela tempestade, aquela cavalaria, aquilo que estava vindo atrás deles, e que eles olham e começam até a resmungar, é porque vem aí a tempestade. Oh meu Deus, faz alguma coisa.
E aí Deus diz para Moisés, ô Moisés, vamos meu filho, se mexe aí, diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que vá. E Deus faz o quê? Deus abre o mar para eles e eles passam em terra seca. Essa passagem a gente conhece bem. Quer ver outra que quando a gente fala de tempestade na vida, outra que quando a gente conhece a palavra de Deus, a nossa ficha vai caindo, o nosso arquivo vai funcionando, porque assim, nós vamos nos nossos files ali, a gente vai nas nossas, os nossos arquivos e a gente vai baixando esses arquivos e vai vindo na nossa mente, puxa, Deus, eu estou passando por isso. Que é outra, por exemplo, Noemi, você lembra da história de Noemi? Para pensar na tempestade da vida dessa mulher. Que para ela não está no mar com discípulos, só os discípulos ali olhando que ela vê Jesus. Essa mulher, ela sai da terra que ela estava, porque a terra estava passando fome. E Noemi, ela sai com um marido e 2 filhos. Ela sai com Elimeleque, ela sai com Malom e ela sai com Quilion. Para ir para essa terra, para não morrer de fome. Porque a terra ali, aonde ela estava, que é Belém, de Judá, estava passando fome na época dos juízes. E quando ela chega então nessa terra, o que acontece? Diz que o marido dela morre. Tempestade chega na vida dela. Depois diz que os filhos então se casam com 2 mulheres, Ruth e Orfa. E quando eles estão ali vivendo, 10 anos depois da morte do marido, Malom e Quilion também morrem. Quando eles morrem, agora, olhamos e vemos Noemi sem 3 dos homens da geração da vida dela. Ela está passando por uma tempestade e parece que nada corresponde, ao ponto dela falar, voltem minhas filhas, voltem embora, agora vocês não têm marido, eu não tenho nada para oferecer para vocês. E ela diz, voltem para casa. Imagina, se coloca numa tempestade dessa, Deus não está me respondendo, Deus não está me vendo, Deus não apareceu. Aliás, parece que as coisas estão só entortando. Aí o que acontece é que uma vai embora, a Orfa volta, mas Ruth não vai. E aí então nós temos aqui Noemi sem um marido, sem 2 filhos e sem uma nora. E aí uma das noras então ela resolve em Deus não largar Noemi por nada, tanto que nós temos esse verso sendo usado para casamento. Se eu não me engano, acho que foi até o que eu usei no meu. Faz muito tempo, eu não lembro direito, mas deve ter sido. Porque é muito lindo de não dizer, eu não vou te abandonar, onde você for, o seu Deus, eu vou estar com você. Seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo. E ela não abandona. E olha como Deus mostra no tempo certo. Parece que é tudo uma catástrofe, as coisas estão ruins. Mas Deus tem tudo guardadinho com ele. E o tempo passa, Noemi volta para sua terra, e Deus começa a usar a vida de Ruth. E aí ela encontra um resgatador chamado Boaz. E Deus começa a mudar a história de Noemi. E Noemi agora é avó. Noemi agora ela se chama, ela sabe que tem uma criança para ela criar. E Deus muda completamente a história dela. E aí nós começamos a ver que aonde nós colocamos um ponto final, Deus continua a história. Porque a gente está falando aqui dos bisavós de Davi. Deus estava prestes para começar a história de um rei de Israel. E não só do rei de Israel, mas uma grande referência para o judeu, que Jesus vai usar e também para nós. Aonde nós colocamos pontos finais, Deus ele diz, somente espera, porque eu continuo trabalhando aqui. Vamos dar outro exemplo? Porque quando eu olho para barco, eu olho para a tempestade, a Bíblia tem um monte de histórias para nos ensinar. Eu, por exemplo, posso olhar aqui para o exemplo do povo de Israel no tempo da rainha Esther. Ela e seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução que você tem, eles estavam todos condenados à morte. Esther e o povo, eles seriam dizimados por causa de um homem chamado Amã. O povo condenado, era uma tempestade, e essa tempestade, pelo jeito, ia fazer uma varredura, como um tornado que onde ele passa causa destruição. E isso aconteceria com aquele povo todo, ia ser uma destruição, aonde aquele povo que ia destruir todos eles, porque os judeus seriam dizimados, mas Deus intervém. E Deus transforma tudo aquilo de uma forma graciosa e maravilhosa, e Deus se apresenta onde nessa história?
Deus se apresenta exatamente na sabedoria e na diligência de como lidar com a situação. Então a gente fala, puxa, eu quero, Deus vem logo, que vem. Mas Deus vem. Ele vem no momento certo, na hora certa, e com sabedoria e diligência para lidar as coisas. Como é que você quer que Deus resolva? De qualquer jeito, chutando tudo e causando... Não, Deus ele vem no momento certo, na hora certa. Vamos para outro exemplo, a história de Davi. Puxa, quer mais que Davi? Quanto barco, que eu poderia dizer, quanto barco quase furado que Davi entrou. Na sua vida. E a gente pode olhar, quando ele começa, que ele não era praticamente nada. Quando tem um gigante, que essa história a gente conhece muito, que estava afrontando um povo inteiro. E o povo inteiro estava vivendo um nightmare, estava vivendo mesmo um pesadelo. Era uma tempestade terrível que vinha. A avalanche tinha um nome, Filisteus, gigante Golias, e ele vai levar todo mundo. Ninguém é grande o suficiente para fazer frente para ele. E aí nós vamos ver que por 40 dias esse homem afronta aquele povo e não tem um para se levantar e para dizer alguma coisa. Por quê? Porque eles estão vivendo uma tempestade. Vai acabar tudo de novo. Mas Deus, ele não vai no momento errado. Ele deixa a corda, ele deixa a coisa acontecer, para que não haja dúvida de que Deus tem um livramento. E Deus usa um menino, Deus usa um pequenino praticamente, em comparação com o gigante, mas esse pequenino é a resposta de Deus para a vida destas pessoas. Jesus vem, Deus vem na hora certa para o povo de Israel. E Deus vem na hora certa, sabe como? Através de coisas impensáveis. Deus, ele chega no momento certo, aonde muitas vezes nós não falaríamos, nossa, eu nem pensei que a resposta viria desse lado. Então, quando eu olho e falo que, puxa, Deus, ele vem, mas em que momento que ele vem? Quando ele vai vir, muitas vezes a resposta está no lugar que eu menos estou olhando. E para isso, nós precisamos prestar mais atenção. Vou para outra história, estou dando bastante, e eu já vou terminar, já está mesmo no final aqui. Ananias, a história, Misael e Azarias. Conhece a história de Ananias, de Misael e Azarias? É porque a gente às vezes não conhece o nome deles, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora ficou mais fácil, já conheço quem que são esses fulanos. Conhece essa história? 3 homens que eram praticamente faziam parte da corte do rei. E eles são levados cativos junto com Daniel. E quando eles estão ali fazendo tudo certinho, Deus está abençoando eles. Eles fizeram uma dieta ali de vegetais, de legumes, a coisa funcionou melhor do que para os outros, a coisa está indo tudo muito bem, e de repente o que está acontecendo com eles? Algo diferente. Eles estão tendo experiências ali. Um dia o rei ele resolve fazer um edito, um decreto. E o decreto é, eu faço uma estátua gigante e quem não se dobrar nessa estátua, quando a trombeta tocar, os pífaros, as harpas, tal, tiver em adoração a mim, todo mundo deve o quê? Se ajoelhar. E aí chega assim na costa do rei e fala, rei, seguinte, tem alguns dos homens aqui que eles não estão se dobrando. E quem que é? Sadraque e Mesaque. O rei fica furioso e manda trazer esses homens. Quando o rei, então, traz esses homens, ele de fúria, ele manda aquecer o quê? A fornalha 7 vezes mais. E aí, estes homens, com roupa e tudo, eles vão ser jogados dentro dessa fornalha, e a fornalha está tão quente que ela queima até que os soldados, que mata até os soldados que estão jogando eles lá dentro. Você já parou para pensar que em tempestades que a gente passa na nossa vida, muitas vezes parece que a gente está passando por um redemoinho que vai consumir a gente? A gente está entrando no fogo, a gente está entrando numa situação que a gente sabe que do outro lado provavelmente vai só restar cinza da gente. E aí o que acontece? Deus se mostra de uma forma que deixa até as pessoas que não acreditam em Deus de boca aberta. E as pessoas olham para a situação e falam, uau, porque foi o que acontece. Eles são jogados lá dentro e diz que o rei, quando olha, vê um 4º homem que tinha a semelhança do Filho dos Deuses.
E eles acreditam, uns acreditam que é fraca essa, que seria um anjo que estava lá dentro. Outros acreditam que era o próprio Jesus que estava, que é a visão mais normal, que mais se aceita. Mas não importa. Sabe quem estava lá dentro? Deus estava lá dentro. Deus estava estendendo sua mão, como Deus faz isso sempre na nossa vida. Deus usa pessoas para estar conosco no meio desse fogo. E dessa forma, Deus se materializa. Deus vem até nós quando nós estamos passando por esse tipo de situação. E situações que nós não podemos nem imaginar. Situações tão difíceis. E Deus se materializa para nós nos momentos mais difíceis. Através do abraço de um irmão, da ajuda de um irmão. E Deus chega na nossa vida. E nós olhamos e muitas vezes ficamos esperando Deus aparecer. E Deus aparece. Por falar em Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós podemos falar de Daniel. Daniel, fantástico. É um outro nível de relacionamento com Deus que Daniel tinha. E de repente, o amigo dele, o rei Dário, dos Medo-Persas, ele que gostava tanto de Daniel, alguns chegam para ele e falam: ô rei, faz aí um decreto que quem adorar outro que não seja o senhor, o rei e tal, esse daí vai ser enfiado na cova dos leões. E o rei, sem pensar, o que o rei faz? Ele assina o decreto, pega o seu anel e sela. E aí a lei dos Medo-Persas dizia que elas não podem ser revogadas. Se o rei quisesse tirar para... Quantas vezes, irmãos, a gente entra em tempestade que são criadas por pessoas que querem o nosso mal? Você nunca entrou numa dessa? Pessoas que queriam o seu mal, pessoas que queriam fazer mal para você, para sua família, para sua casa, ou que falou mal, ou que não gosta. E aí, o que acontece com Daniel, esse homem de Deus, ele vai e ora, porque ele não deixa de adorar a Deus. E aí, esses sátrapas, esses governantes ali do Medo-Persa, vai para o rei e diz: olha, tem um homem que não se prostrou. Quando o rei vai ver, era quem? Daniel, seu amigo. O rei, irmãos, olha só. O rei aqui, ele entrou de gaiato na história. Ele não queria nunca fazer isso para Daniel. E muitas vezes acontece exatamente, nós entramos numa tempestade, porque até não foi uma intenção da pessoa diretamente, mas foi de outras pessoas que vieram por detrás. As tempestades, elas aparecem de várias formas. E eu vou só ler rapidinho, Daniel 6, versos 16, e você não precisa abrir, eu só quero que você escute. Olha só. E então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Presta atenção, é rei. Aqui a figura que mais aparece na história de Daniel é rei. É o rei. Porque o rei está preocupado. Eu não queria enfiar você nessa tempestade. Eu não queria fazer você morrer, Daniel. Me desculpa, meu amigo, eu não queria isso. Mas infelizmente eu te coloquei nessa situação. Porque outras pessoas, a gente vive num mundo mau, irmãos. E o mundo que a gente vive, muitas vezes, trama pelas costas dos amigos, trama pelas costas das igrejas, trama pelas costas nossas, e nós não estamos percebendo. Mas Deus, ele vem, mesmo diante dessa tempestade, na hora certa, no momento certo, porque Deus está nos vendo, e nada foge ao seu controle. E aí o rei, então, deu ordens, trouxeram Daniel, jogaram na cova do leão, e aí o rei, porém, disse, olha o que o rei fala, que Deus, que o seu Deus, ele diz, a quem você serve continuamente o livre. Ô Daniel, que Deus livre você, meu filho. É como se ele estivesse falando: eu não posso fazer nada por você, mas eu sei que o seu Deus pode. E taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu próprio anel, o selo com os anéis que eram dos seus nobres também, para que a situação de Daniel, a situação dele, não se modificasse. Sabe quando você olha e você fala: Deus, parece que não tem situação livrando para mim de um lado, eu estou no barco, estou tentando do outro, nada dá jeito, nada dá certo, eu estou aqui nessa arapuca que eu não sei para onde eu vou. E aí o que acontece? E então eles, tendo voltado ao palácio, o rei então sela, não tem mais nada que ele possa fazer, mas ele faz uma coisa, ele volta para o palácio, passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento na sua presença, porque seu amigo estava sofrendo e era culpa dele, ele sabia o que ele fez. E aí então, aí ele não conseguiu dormir, também ele não consegue dormir, e logo ao alvorecer, o rei, a primeira coisa que ele faz, ele se levantou e correu para a cova dos leões. Olha que incrível. E quando ele ia se aproximando da cova, ele chamou aqui, esse rei chamou Daniel, com voz aflita. E ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões?
E aí Daniel dá um grito e diz assim: ó rei que vive para sempre, o meu Deus, o seu anjo, enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti, Deus, rei, eu não cometi nenhum erro. Fique ciente disso. Olha só, Deus se apresenta aqui para Daniel e responde por um rei que se considera culpado de ter colocado seu amigo numa situação no Marapuca. E esse rei fala: eu não posso fazer absolutamente, mas o rei que Daniel, o Deus que Daniel serve pode. Você imagina as pessoas quando olham para nós, qual é o Deus que nós servimos que eles veem? Qual é o Deus? Quando você está gemendo, que você sabe que você vai passar uma situação difícil, qual é o Deus que vê em você? Olha, o Samuel está passando por uma situação difícil, é uma situação difícil, mas olha, o Deus que o Samuel serve é um Deus poderoso, para reverter qualquer situação. E é interessante aqui que Daniel, ele diz exatamente isso, que Deus respondeu e veio até ele. Como é que Deus veio até ele? Através de um anjo e fecha a boca dos leões. E aí o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram da cova Daniel, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele havia, aí a diferença, ele havia confiado em Deus. Nas nossas tempestades, quando nós confiamos em Deus, por mais que nós possamos sair molhado, porque está chovendo, está ventando, Deus continua cuidando de nós. E a gente vai olhar outras histórias, por exemplo, Lázaro. Jesus demora 4 dias, Lázaro estava morto, mas ele não tarda, porque além dele ir lá e ressuscitar seu amigo do coração, Jesus ainda mostra para todo mundo ficar com certeza de que aquele era o momento certo dele se apresentar, porque somente um Deus poderia ressuscitar alguém depois de 4 dias. Quando olhamos para Abraão, que está pronto para sacrificar seu filho Isaque, Deus na hora exata, ele faz o quê? É uma tempestade para um pai ter que fazer isso para o filho. E naquela época, irmãos, lembre-se bem que a gente está falando de uma época que, de certa forma, as lições eram meio chucras para ser ensinadas. Sabe o que é uma coisa chucra? É uma coisa grotesca para ser ensinada. Eles não tinham o acesso que nós temos de palavra, de livros, que a gente tem. Você pode ter quantas Bíblias você quiser. Ainda mais com o dinheiro nosso aqui de Londres, a gente compra uma Bíblia de cada... A gente pode ter em casa uma coleção de Bíblia para a gente falar: eu não entendi, vai na outra. Eu não entendi, vai na outra. Eu não entendi, vai na outra. E tem explicaçãozinha lá embaixo para a gente. Então, o que falta muitas vezes é força de vontade. Porque teve gente que teve força de vontade para fazer uma Bíblia bonita para nós. Então, nós não temos desculpa. Agora você imagina, Abraão não sabe o que fazer, ele só tem que obedecer a Deus. Deus, eu não tenho regra, eu não estou sabendo de nada que um pai... Senhor, a única coisa eu vou te obedecer. E chega na hora H, ele está vivendo uma tempestade. Deus coloca um carneiro que está ali preso, ali um cabrito, um carneiro ali perto de um arbusto, preso ali, e ali ele vai então, e ele toma o lugar, que simboliza quem? Jesus Cristo. Nós podemos ver a figura de Jesus ali. Deus vem na hora certa, a lição é certa, Deus ensina a todo tempo. Então pessoas, irmãos, e aqui eu estou encerrando, desesperadas, encontram Deus nos mais diversos momentos da sua vida. Dei um monte aqui. Você pode pegar essas lições e lembrar, talvez você vai ter ainda mais ideias do que eu falei. Eu tive em pouco tempo aqui tentando dar algumas. Olha as formas que Deus ele veio para reverter situações na vida dessas pessoas. Existem então esses momentos. Agora, se as pessoas estão fora do caminho de Deus, elas não estão num relacionamento com Deus, porque a gente está falando de gente aqui que tem um relacionamento com Deus. Mas se as pessoas não estão tão compromissadas com Deus assim, não têm um caminho com Deus, sabe que os momentos de tempestades, quando Deus permite, e muitas vezes Ele faz isso, sabe por quê? Nesses momentos de tempestades, eles fazem uma coisa que as pessoas não fazem em momentos de bonança. Fazem as pessoas se lembrarem de Deus e pedir ajuda. Deus me ajude. Isso não é castigo, é uma forma de Deus salvar você. Quando a gente está pensando que a gente está se afogando, é aí que Deus está nos resgatando. Portanto, muitas tempestades que a gente passa é porque a gente não escuta.
Não escuta a palavra, não escuta a palavra de Deus, não escuta as mensagens, não escuta o que o irmão diz, não escuta. E aí o que acontece? Deus chega a falar, agora eu vou mandar uma tempestade para que essa pessoa entenda que sem mim, sem a minha atuação, o barco afunda. E quando o barco afunda, somente Jesus para resgatar, não tem mais ninguém que pode fazer isso. E quando eu falo Jesus, é qualquer pessoa que Jesus usa, Ele usa para o seu resgate, porque a Bíblia diz que nós somos uma luz, e essa luz ela é bem colocada num lugar que todo mundo vê. O verdadeiro cristão é essa luz no lugar que todos podem ver. E a gente sabe quem tem a luz de Cristo. Agora, nos momentos de tempestades, também essas pessoas que muitas vezes não têm um compromisso com Deus, que não ligam para Deus, o que acontece? Elas nos fazem também reconhecer o pecado, reconhecer a situação que a gente vive na vida, e aí faz com que essas pessoas façam o quê? Se coloquem de joelho e peçam a Deus transformação que vem exatamente nesses momentos de dificuldade. Porque Deus, Ele quer resgatar-nos. Deus, Ele nos ama e quer o melhor para nós. E nesses momentos também, quando a gente tem esse grande impacto, Ele faz largar de coisas que antes para nós eram comum. A gente fazia de tudo, não estava nem aí, eu não tenho regras, eu não tenho... Não, Deus, Ele tem um amor tão profundo, que Ele nos faz, através do Espírito Santo, trabalhando em nossa vida, que nós olhamos para coisas que eu fazia ontem, e eu olho hoje e eu falo, Deus, isso não tem sabor nenhum para mim, porque Deus, Ele vem na hora certa, o Espírito Santo de Deus nos visita no momento certo, e Deus, Ele sabe trabalhar com cada um de nós, que nos levam a viver uma vida que é diferente da vida presa no pecado, da vida que é uma vida muitas vezes, não é só presa no pecado, é uma vida de morosidade, que passa ano e sai ano, a nossa condição é sempre a mesma. Pessoas assim, se Deus manda uma tempestade, somente Ele realmente para mudar a história. Então Deus vem em meio às tempestades sim, no momento certo, na hora certa, e Deus Ele trabalha na vida. E eu concluo então dizendo que hoje nós vivemos num mundo que está desabando na sua cadeia moral, nos seus valores, no temor, no respeito. É um efeito dominó o mundo que a gente está vivendo hoje, irmãos. E se nós não tomarmos cuidado, nós a cada dia que passa vamos ouvindo essas notícias na internet, na TV, que parecem ser e deixam a gente cada dia mais angustiado de tanto ouvir isso. E algumas tempestades, algumas vezes na vida do crente agora, do Senhor, aquele que serve a Deus, nós nos desesperamos pelas circunstâncias da tempestade. E aí o que a gente faz? A gente tenta resolver tudo, e a gente tenta resolver tudo saindo do nosso jeito. Não esqueça que com certeza esses discípulos que estão agora nesse barco, olhando para trás e tentando esperar que Jesus apareça, porque não está lá mais, não está no barco. E aí estas pessoas então, que eram discípulos, alguns deles pescadores e experientes, que com certeza devem ter tentado de tudo para sair daquela situação, eles agora acabam tendo que enfrentar esse problema, e somente Deus teria que trabalhar e lidar com esses pescadores que eram super aptos para trabalhar com o mar, mas a coisa ali que somente Deus pode trabalhar. E outras vezes nós nos desesperamos com tempestades, mas nós não nos parecemos desesperados muitas vezes. Estamos vivendo e não queremos demonstrar, não queremos mostrar isso para as pessoas. E irmão, essa é uma condição que nós temos que ter diante de Deus. Abrir o nosso coração ao Senhor e dizer as suas angústias, as suas tempestades, porque Deus Ele vem no momento certo, na hora certa, e esquecemos muitas vezes que às vezes Deus Ele vem aonde? Na quarta vigília da noite. Ele vem no momento mais angustiante, porque Ele quer nos ensinar uma lição. Não porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer ensinar algo, um bem para nós e nos fazer entender para que possamos chegar do outro lado. E toda tempestade, guarde isso, permitida por Jesus, tem algo do outro lado.